Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou te ensinar a como instalar a nova versão do Android Studio, que é o Android Studio Arctic Fox. Recentemente foi lançada uma nova versão do Android Studio pela equipe do Google. Então nesse vídeo você vai aprender a instalar essa nova versão do absoluto zero. Se você já tem o Android Studio instalado na sua máquina, seja a versão 4.1 ou até uma versão mais antiga, eu também vou ensinar nesse mesmo vídeo como você atualizar da versão do Android Studio que você está atualmente para essa nova versão Arctic Fox. Eu vou te mostrar como atualizar da maneira correta. E ainda nesse vídeo, no final, eu vou falar quais foram as mudanças que tiveram nessa nova versão. Beleza? Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo tá muito bacana. É um vídeo um pouco grande, mas que vai entregar tudo para você referente a essa nova versão do Android Studio. Beleza? Então fica até o final do vídeo. Bom pessoal, então a gente vai começar primeiro a instalar o Android Studio Arctic Fox do zero. Então você vai acessar o seu navegador de internet e a gente vai digitar Android Studio. Vamos pressionar um Enter e a gente vai acessar esse site aqui, ó, developer.android.com, para baixar a ferramenta do Android Studio. Esse aqui é o site oficial da IDE. Vamos clicar aqui, Download Android Studio. Chegando aqui, a gente consegue visualizar a nova versão do Android Studio, que agora está 2020.3.1. Muita gente me perguntou se essa versão é uma versão beta do Android Studio. Não, é uma versão estável, uma versão para você utilizar realmente na produção. Toda vez que eles lançam uma versão e colocam para download, é porque você já pode baixar essa nova versão sem nenhum tipo de problema. Então agora a equipe do Google mudou um pouco a forma das versões. Agora eles não vão colocar mais 4.1, 4.2, eles mudaram um pouco o nome das versões. Esse 2020.3 aqui é a versão do IntelliJ IDEA, né? A IDE da JetBrains. Como o Android Studio é baseado no IntelliJ IDEA, então agora as versões vão ficar assim, ó. 2020.3 é baseado na versão do IntelliJ IDEA. Depois desse ponto 1 aqui, esse 1 no final, quer dizer que é a primeira versão do Android Studio, né? Essa nova primeira versão. E aí a gente vai ter, para cada versão do Android Studio, nesse caso, esse Android Studio ele é o Arctic Fox, que nesse caso é a raposa do Ártico. Então, para cada versão que for lançada agora, vai ser baseado em um nome de um animal e vai começar em ordem alfabética, ou seja, de A a Z. Então essa daqui é a primeira versão, então por isso que se chama Arctic Fox, que nesse caso é a raposa do Ártico. É o primeiro animal aí da primeira versão do Android Studio, beleza? Essa nova primeira versão. Então entrando aqui no site oficial, a gente vai verificar, a primeira coisa aqui são os requisitos mínimos, e sim, teve uma mudança nos requisitos mínimos. Agora não é mais 4 GB de RAM, o mínimo para você rodar o Android Studio. Nesse vídeo eu vou fazer o teste se realmente 8 GB de RAM é o mínimo para a gente conseguir rodar, né? Ou se com menos do que 8 a gente já consegue abrir o Android Studio, se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas aqui nos requisitos mínimos, os requisitos aumentaram. Agora você vai precisar de 8 GB de RAM no mínimo para você rodar o Android Studio, ou mais, então você vai precisar até mais de 8 GB para você ter um desempenho adequado. Aqui a gente precisa de um processador com arquitetura 64 bits, o Windows vai ser o Windows 8 e o Windows 10, isso quer dizer que ele tirou o suporte para o Windows 7, o Windows 7 não está aparecendo mais aqui nos requisitos mínimos, e aqui a gente vai ter 8 GB de espaço livre para instalar o emulador, né? A gente precisa de 8 GB de espaço livre. Então os mesmos requisitos para o Windows vai ser tanto para o Mac, para o Linux e para o Chrome OS. Então parece que os requisitos mínimos aumentaram. A gente vai ver isso aí na prática e ver se realmente aumentou muito mesmo. Mas aqui no site está dizendo que você precisa ter 8 de RAM no mínimo. Então se caso você tenha menos de 8 GB de RAM, pode ser que você tenha grandes problemas. Então a gente vai ter que fazer o teste ainda. Então vamos lá, subindo um pouco mais aqui, a gente pode clicar nesse botão verde, né, para fazer o download do Android Studio. Automaticamente ele já vai reconhecer o sistema operacional que você está utilizando. Nesse caso, a gente vai fazer a instalação no Windows. Então, eu estou utilizando o Windows, então ele já reconhece aqui, ó, Windows 64 bits. Se você tiver no Mac,
vai aparecer aqui o Mac. Se você estiver no Linux, vai aparecer o Linux aqui para você. Então eu vou clicar aqui em Download Android Studio. A gente vai aceitar os termos e condições e a gente vai clicar aqui, ó, fazer o download de Android Studio versão 2020.3.1 para o Windows. Vamos clicar aqui, automaticamente está fazendo o download. Então quando terminar o download aqui, eu volto. Beleza, o Android Studio acabou de ser baixado, vou clicar aqui, vou mostrar na pasta e já vai aparecer aqui o Android Studio. Eu vou clicar com o botão direito, vou executar como administrador. Você vai clicar em Sim para permitir e já vai aparecer a tela de boas-vindas do Android Studio. Então a gente vai clicar aqui em Next. A gente vai manter essa caixa Android Virtual Device, que é o emulador nativo do Android Studio. Deixa marcado, vamos clicar em Next. Aqui é o local onde o Android Studio vai ser instalado. Eu recomendo você deixar no local padrão, que nesse caso é no disco local C, Programas Files, /Android Studio. Lembrando que esse caminho não pode ter espaços e nem caracteres especiais, senão você vai ter grandes problemas aí quando você instalar o Android Studio. Você pode mudar o local da instalação clicando aqui em Browse, mas eu sempre recomendo você deixar na instalação padrão para evitar qualquer tipo de erro, beleza? Então vamos clicar aqui em Next, vamos clicar em Install e vamos aguardar o Android Studio ser instalado. Então quando terminar aqui, eu volto. Beleza, a instalação foi concluída com sucesso, vamos clicar em Next. E agora a gente vai deixar marcada essa caixa Start Android Studio. Vamos inicializar o Android Studio, vou clicar aqui em Finish. E aí vai aparecer essa caixa aqui para você, pedindo se você quer importar configurações anteriores do Android Studio. Como a gente está fazendo uma instalação limpa, a gente não tem nada para importar de versões anteriores do Android Studio. Então você vai manter essa caixa aqui, ó, Do Not Import Settings. Ou seja, a gente não vai importar nenhum tipo de configuração anterior. Vamos clicar aqui em OK e vamos aguardar o Android Studio iniciar aqui. Já vai aparecer essa tela de boas-vindas. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai clicar aqui no xizinho, vamos clicar em Next. Chegando nessa tela aqui, a gente vai precisar instalar mais alguns componentes para o Android Studio funcionar corretamente. A gente pode fazer essa instalação de maneira standard, ou seja, é a instalação padrão, ou a gente pode utilizar a instalação customizada. Então coloque aqui instalação standard, a gente vai manter a instalação da forma padrão. Vamos clicar aqui em Next e aqui é o tema. Aqui é o tema que você pode utilizar no Android Studio. A gente tem o tema Light, que é o tema com fundo branco, e a gente tem o tema Darkula, que é o tema escuro, né? O tema com fundo preto. Fique à vontade para escolher o tema que você desejar, lembrando que dentro do Android Studio você consegue trocar esse tema depois. Então eu vou escolher aqui o tema Light, o tema com fundo branco, vou clicar aqui em Next, e agora a gente vai precisar fazer o download e a instalação de vários componentes aqui para o nosso Android Studio ele funcionar corretamente. Então vamos clicar aqui em Finish. Vai demorar um tempo porque ele vai precisar baixar alguns recursos e depois vai fazer a instalação. Então depende muito da velocidade da sua internet. Então quando terminar aqui, né, de fazer o download e instalar os recursos necessários, quando terminar aqui eu volto. Beleza, acabou de terminar de fazer a instalação. Vamos clicar aqui em Finish e agora a gente vai conseguir visualizar a tela inicial do Android Studio. Então a gente já consegue perceber que o Android Studio está sendo baseado aqui no IntelliJ IDEA, né, da JetBrains. Então ele mudou, né, a parte inicial. Aqui a gente consegue visualizar onde vai ficar os projetos. Aqui em Customize a gente consegue trocar o tema por aqui agora. Então, por exemplo, eu quero o tema escuro. Eu já consigo fazer a troca por aqui também. Nesse caso eu vou manter o Light mesmo. Eu consigo trocar a fonte, né, da IDE. Isso aqui foi muito bacana, porque agora eu não preciso entrar dentro do Android Studio para trocar a fonte da IDE. Então já vou colocar aqui 18 para aumentar para vocês aqui. E aqui a gente também consegue mudar a fonte do editor. Então nesse caso eu vou colocar aqui também 20. Beleza. Aqui a gente tem alguns plugins que a gente pode instalar. Então ele deixou bem mais claro também essa questão dos plugins, ficou bem mais organizado. E aqui a gente tem mais algumas as informações aqui de ajuda do próprio Android Studio. Então agora o menu ele ficou bem diferente.
porém ficou bem mais intuitivo no meu ponto de vista. Tá, beleza, Marcos, mas aí como é que faz para mim acessar o SDK Manager? Ficou bem tranquilo também para você acessar o SDK Manager ou o AVD Manager. É só a gente vir aqui ó, em More Actions e aqui a gente consegue acessar o SDK Manager e o AVD Manager. Então vamos vir aqui ó, no SDK Manager, a gente já vai conseguir abrir o SDK Platforms. Por padrão, ele já deixa instalado o Android 12, né, que ainda não foi lançado oficialmente. Se eu não me engano, é lá para setembro que o lançamento vai acontecer. A gente ainda está em fase beta, mas você já consegue utilizar o Android 12 aí para testar nos seus projetos. Você já consegue criar aplicativos com Android 12 para testar esse novo Android aí, beleza? Então já está instalado aqui o Android 12. Vamos baixar o Android 11, né, que já está estável. Vamos baixar o Android 11 e eu recomendo você deixar o Android 10 também. Você pode baixar todas as outras versões aqui, mas fica a seu critério. Cada vez que você vai selecionando outras versões para fazer o download, mais recursos você vai precisar baixar e mais pesado vai ficar aí no seu HD. Beleza? Então eu vou deixar o Android 12, o 11 e o 10. Vou clicar aqui em aplicar. Vou clicar em OK, vou clicar aqui para aceitar, eu vou baixar a API 30, que é o Android 11, o 29, que é o 10, vou clicar aqui em Next, ele vai começar a fazer o download dessas APIs para mim, e aí depois ele vai fazer o download e vai fazer a instalação automaticamente. Então vai demorar um pouco, depende muito da sua internet, então quando terminar aqui eu volto. Beleza, acabou de fazer o download e a instalação, vamos clicar aqui em Finish. E aí a gente vai ver aqui ó, o Android 11 e o 10, eles já estão instalados. A gente vai vir aqui em SDK Tools e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar tudo isso daqui marcado, ó, NDK, Android SDK Command Line Tools, CMake, Android Auto API Simulators, Android Auto Desktop Read Unit Emulator, vai estar baixado aqui já, né, o Android Emulator, que é o emulador, Google Play você vai deixar tudo marcado, Google USB Driver também, Google Web Driver, Layout Inspector, você vai deixar tudo marcado aqui. E aí a gente vai clicar aqui ó, em Apply, vamos pressionar o OK, ele vai fazer o download de todos esses recursos, o download e a instalação. Também pode demorar um tempo, porque tudo depende da internet que você está utilizando e da velocidade do seu computador. Então quando terminar de baixar e instalar esses recursos, eu volto. Beleza, acabou de baixar todos os recursos, vamos clicar aqui em Finish e já vai aparecer tudo instalado aqui para você. Um detalhe muito importante, se você estiver utilizando processador da AMD, não importa qual que seja FX ou Ryzen, você vai baixar esse recurso aqui, ó, Android Emulator Hypervisor Driver for AMD. O que é isso daqui? Esse recurso é para você deixar o emulador do Android, no caso para processadores da AMD, mais rápido. Isso aqui é um acelerador gráfico para processadores da AMD. Então isso aqui vai dar mais desempenho para o seu emulador nativo do Android Studio. Se você tiver com processadores da AMD, você vai selecionar isso daqui, vai aplicar e vai baixar esse recurso. No meu caso, eu estou utilizando o Intel. Então, por padrão, ele já baixou para mim aqui ó, o Intel x86 Accelerator Hexans. Então, para quem utiliza Intel, vai utilizar o Hexans, no caso, para acelerador, né, para o acelerador gráfico do emulador do Android Studio. Já quem tem AMD vai utilizar o Hypervisor. Então, esse aqui é um detalhe bem importante que você precisa saber. Agora que a gente já configurou o Android Studio já está configurado, a gente pode vir aqui na engrenagem, aqui na parte de baixo, e a gente pode vir aqui ó, em Check for Updates, para verificar se ainda precisa atualizar alguma coisa. E aí ele fala, ó, a gente precisa atualizar o plugin do Kotlin. Então vamos vir aqui em Update, ele vai fazer a atualização rapidamente para a gente, e aí ele vai pedir para a gente reiniciar a IDE. Vou reiniciar aqui, clicando no Restart IDE. Ele vai reiniciar a IDE novamente. E aí a gente já consegue visualizar a IDE novamente. Vou clicar aqui para verificar se tem atualização. E a gente não tem mais nada. Então a gente já aprendeu a instalar o Android Studio do zero e fazer a sua configuração. Agora eu vou mostrar
para quem já tem o Android Studio. Então vamos supor que você já tem uma versão do Android Studio na sua máquina. Não importa qual seja a versão, 4.1, 4.2, 3.8, não importa. Você quer atualizar para essa nova versão aqui que é o Arctic Fox. Como é que você vai fazer? Aí no seu Android Studio, quando você abre ele, vai aparecer a tela de boas-vindas, que nesse caso não é essa tela aqui, né? Porque essa tela aqui é do Arctic Fox. Vai aparecer essa tela. Aí você vai clicar na parte de Check for Updates. Vai aparecer para você atualizar a IDE para a última versão, que nesse caso é o Arctic Fox. Você pode atualizar através aqui da parte de checagem de atualizações do próprio Android Studio. Você pode fazer isso. Pode ser que não aconteça nenhum tipo de problema. Você atualize pelo próprio Android Studio para a última versão e você consiga utilizar a última versão tranquilamente. Tem pessoas que, quando atualiza pelo próprio Android Studio, consegue atualizar, só que aí a IDE vem com vários bugs. Por que isso acontece? Porque geralmente ele corrompe alguns arquivos. Isso pode acontecer. Qual que é a maneira recomendada de você passar para a nova versão do Android Studio? A maneira recomendada é que você desinstale a versão atual do Android Studio que você está e instale do zero essa versão nova. Então como é que você desinstala de maneira completa a versão do Android Studio aí na sua máquina? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai acessar o painel de controle, aí você vai vir aqui, ó, desinstalar um programa, aí você vai buscar pelo Android Studio, você vai desinstalar o Android Studio. Você vai clicar para desinstalar o Android Studio da sua máquina, aí vai desinstalar. Só que ainda vai ficar um monte de pastas, um monte de cache do Android Studio na sua máquina. Então você não desinstalou completamente aquela versão, para você colocar uma versão nova. Ainda tem caches, ainda tem um monte de lixo que fica na sua máquina. Como é que você exclui isso daí? Primeiro, a gente precisa ativar as pastas ocultas. Então a gente vai vir aqui, ó, vai colocar pastas e você vai acessar isso daqui, ó, alterar as opções de pesquisa para arquivos e pastas. Você vai clicar aqui, você vai vir em modo de exibição e você vai mostrar arquivos e pastas e unidades ocultas. Então tem várias pastas ocultas que ficam no seu sistema. Você vai ativar elas, vai clicar em aplicar e OK. Você vai acessar o meu computador no disco local C. E primeiro você vai vir aqui, ó, em arquivos de programas. Aí você vai acessar essa pasta chamada Android. Você vai apagar essa pasta aqui, porque essa pasta tem referência do Android Studio. Depois você vai voltar aqui, você vai acessar o arquivos de programas x86. Aí se tiver alguma pasta do Android aqui, você vai apagar. Beleza? Você vai acessar a pasta do Google. Se tiver alguma coisa do Android Studio aqui, você também vai apagar. Nesse caso não tem aqui no meu. A gente vai acessar também essa pasta chamada de programas data, que ela vai estar oculta, então por isso que a gente habilitou as pastas ocultas. E aí a gente vai verificar se tem alguma pasta do Android aqui. Se tiver alguma pasta chamada Android, você apaga, beleza? E basicamente é isso. A gente vai vir agora no nosso usuários. Você vai clicar no usuário do seu computador aqui, no meu caso é Marcos. Aí para você vai ter essa pasta chamada .android. Você vai apagar essa pasta Android também. Você vai acessar essa pasta appdata. Você vai acessar essa pasta local. E aí você vai acessar... Tá vendo aqui? Ó, tem essa pasta Android também. Ó. Então aqui fica o SDK do Android. Então você vai apagar essa pasta aqui também, do SDK do Android. Você vai acessar essa pasta aqui do Google depois. E você vai apagar, ó, o Android Studio. Vai ter uma pasta aí para você. Android Studio e a versão que você está utilizando. No meu caso aqui é Android Studio 2020.3. Mas vai aparecer a versão que você está utilizando. Você apaga a pasta também. Depois você vai acessar essa pasta chamada Running. Dentro de Running vai ter essa pasta chamada Google. Você vai clicar aqui e aí vai ter uma pasta chamada Android Studio também. Você vai apagar essa pasta também. Apagando todas essas pastas que eu falei para você, você desinstalou completamente o Android Studio da sua máquina. Eu ainda recomendo você fazer o seguinte, ó. Aqui no campo de pesquisa, você vai digitar %temp%. Você vai pressionar o Enter, aí vai aparecer várias pastas aí para você. Você vai dar um Ctrl A, vai clicar com o botão direito e vai excluir todas as pastas
que vão ficar em cache aqui no sistema. Pode excluir sem medo, isso aqui são caches que vai ter aí do sistema. Então vai ter vários caches aí do Android Studio também. Então desinstalando o Android Studio, apagando todas as pastas que estão no seu HD e limpando todos os caches utilizando %temp%, você desinstalou o Android Studio completamente da sua máquina. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar para o início desse vídeo e vai instalar essa nova versão do Android Studio, que eu ensino no começo do vídeo. A gente instalou do zero, a gente instalou e configurou. Aí você vai instalar a nova versão do zero, vai fazer uma instalação limpa, beleza? Aí sim, você não vai ter nenhum tipo de problema. Agora que a gente já tem o Android Studio instalado, vamos verificar quais foram as principais mudanças dessa IDE. Então vamos lá. Primeiro, é o nome. O nome do Android Studio agora é Android Studio Arctic Fox, ou seja, é baseado em um nome de um animal, que nesse caso é uma raposa do Ártico. Então, para cada versão do Android Studio, vai ser baseado em um nome de um animal. Isso aí eu já falei para vocês, E a gente também tem aqui na tela inicial uma separação mais intuitiva, que nesse caso a gente consegue ver os projetos. Aqui a gente consegue customizar, colocar o tema, colocar a fonte, a gente consegue ver todos os plugins, conseguimos instalar os plugins por aqui. Aqui a gente tem também a engrenagem, para fazer a atualização. Voltando aqui no projeto, a gente consegue acessar o SDK Manager, o AVD Manager tranquilamente. Aqui em Open eu consigo abrir um projeto já existente no Android Studio. E aqui a gente tem o New Project, que a gente vai criar um projeto agora do zero. Aqui em New Project, aqui na parte de Phone and Tablet, a gente consegue ver que o Android Studio agora está implementando o Empty Compose Activity. O que significa esse Empty Compose Activity? Foi implementado agora o Jetpack Compose. Agora o Jetpack Compose está oficial no Android Studio, na sua primeira versão, que é a versão 1.0. Com o Jetpack Compose você consegue criar aplicativos aí de forma declarativa, ou seja, você consegue criar o layout da aplicação sem precisar do XML. Você cria o layout da aplicação e toda a lógica utilizando apenas o código Kotlin. Você consegue criar tanto a parte visual da aplicação quanto a parte lógica utilizando a linguagem de programação Kotlin. Então o Jetpack Compose traz essa parte de programação declarativa agora no Android Studio. E agora é oficial, estamos na versão 1.0. Só que a própria equipe do Google fala que mesmo sendo oficial, essa primeira versão pode ter bugs. Então eu não trouxe esse Jetpack Compose aqui para vocês no canal e nem nos cursos, justamente porque não era oficial. Ainda estava em fase alfa e em fase beta. Eu não gosto de trabalhar com bibliotecas ou com linguagens que estão em fase alfa ou beta, porque tem vários bugs, enfim, eu prefiro que saia a versão oficial mesmo. Então agora é oficial, agora eu vou começar a trazer esses conteúdos, primeiro para quem já é meu aluno, então se você é meu aluno do Android Master, futuramente você vai receber esses conteúdos detalhadamente sobre Jetpack Compose, utilizando Kotlin. Aqui no canal eu também vou trazer algo relacionado, mas não vai ser agora, porque eu vou esperar um pouco mais esse Jetpack ser consolidado. Mas você pode já criar aplicações e mandar para produção utilizando Jetpack. A gente vai falar isso daqui em um outro momento e eu vou trazer esse conteúdo em cursos também. Então essa é a principal novidade, a implementação do Jetpack Compose nessa versão do Android Studio. A gente também tem algumas activities que a gente já tinha, como Activity vazia, Basic Activity, Bottom Navigation Activity, Activity Full Screen, a atividade de anúncio. E aqui a gente tem mais uma atividade nova, que é o Response Activity. Aqui é uma atividade que você vai conseguir criar aplicativos totalmente responsivos. Então parece que é bem mais responsivo que o Constraint Layout. Então vai ser responsivo, aí você vai conseguir criar aplicativos tanto para Android, tanto para celulares dobráveis, TV, tablets, e eles vão se adequar para todos os tamanhos de tela. Então a equipe do Android, aí do Google, colocou essa activity chamada de Response Activity. A gente vai precisar testar ela, mas parece ser um recurso bem interessante. Então vou criar aqui uma activity vazia mesmo para a gente visualizar. Vamos clicar em Next. Aqui eu vou chamar de
meu primeiro app. E aqui eu vou colocar com.marcos, meu primeiro app. Vou salvar em Android Studio. E aqui a gente consegue visualizar Kotlin Java. Eu vou manter o Kotlin. API mínima 21. Vamos clicar em Finish. E vamos aguardar o projeto ser criado aqui. O projeto acabou de ser carregado aqui no Android Studio. A primeira coisa que eu quero fazer é testar o uso de memória RAM. Então eu vou clicar aqui, ó, em gerenciador de tarefas. E lá fala no site que a gente precisa ter no mínimo 8 GB de RAM, né? Então é isso que a gente vai ver agora. Então aqui em desempenho, a gente consegue visualizar. Eu tenho 16 GB de RAM aqui. O Android Studio já está aberto, já carregou tudo certinho. Então o uso de memória está 7.4 GB em uso. Então é claro, eu estou gravando aqui, estou utilizando o OBS Studio. Então provavelmente o Android Studio vai estar usando ali na casa dos 6 GB e meio. Então você vai precisar realmente ter um computador aí com 8 GB de RAM no mínimo. Se você tiver 8 GB, você vai conseguir rodar aí tranquilo. Agora, para quem tem um computador de 4 GB, não vai dar. Até porque ele não está disponível para o Windows 7. Então você vai precisar ter o Windows 8 ou o Windows 10. Para quem utiliza o Windows 10, sabe, o sistema utiliza mais memória. Então não vai ter como mesmo, pessoal. A gente vai precisar de 8 GB no mínimo mesmo. Lembrando que o 8 GB aqui, eu não abri o emulador, né? Se eu abrir o emulador, isso aqui vai passar com certeza. Então assim, você vai ter que usar o Android Studio aí conectando o seu celular. Se você colocar um emulador aqui, sem dúvidas, esse uso de memória vai aumentar. A gente já vai ver isso daí. Então vamos lá. Se a gente for analisar aqui no Android Studio, as pastas aqui, a gente tem a pasta Drawable, Layout, MIP-Map, Values, Colors, String, a gente tem o arquivo de temas. Então as pastas, né, não mudou. Está tudo a mesma coisa, essa estrutura de pastas aqui. A gente tem o build.gradle. Então, por padrão aqui, quando você cria um projeto, ele já está compilando no SDK31, que nesse caso é o Android 12. Então, você já consegue testar suas aplicações em Android 12. Por mais que ainda não seja o lançamento oficial, você já consegue fazer o teste. Ele já vem com o Java 8 implementado. Então, agora a gente não precisa mais implementar o Java 8, ele já implementa automaticamente. Ele já vem com as bibliotecas de teste aqui, né, no Express, o JUnit, já vem tudo certinho aqui para a gente. E basicamente é isso, essa parte do build.gradle. Vamos dar uma olhada aqui no design. Então aqui no design a gente tem os componentes Text View, Button, Image View, todos eles estão aqui normalmente. A gente não tem nada de diferente nessa parte visual aqui. A gente só tem um recurso aqui, ó, que agora a gente consegue simular o modo escuro. Ó. Então aqui, ó, não está no modo escuro. Se eu colocar o Night, ele vai simular para mim, né, a minha aplicação no modo escuro. É claro que aqui ele vai simular. Então aqui você já consegue ver. Bacana essa implementação, gostei. Então aqui eu consigo ver se meu aplicativo não está em modo escuro. E aqui eu consigo testar o meu layout, né, no modo escuro. Ficou bem legal isso daqui. Vai ser bem interessante, vai facilitar bastante no desenvolvimento. Aqui no SDK Manager a gente consegue vir aqui em Appearance e aqui no tema a gente não tem mais aquele tema Contrast, né? Aquele tema escuro que tinha alguns contrastes. Agora a gente só tem dois temas, o IntelliJ Light, que é esse tema com fundo branco, e o tema Darkula, né? Que é esse tema com fundo escuro. Então a gente não tem mais aquele tema Contrast. Vamos analisar aqui também a parte aqui do AVD Manager. Então aqui no AVD Manager eu vou criar um emulador aqui do zero com vocês. Então pode ver que agora a gente tem alguns devices que foram colocados aqui, né, no Android Studio. Agora a gente tem o Pixel 5, que a gente não tinha antes. Então agora a gente tem o Pixel 5 com tela de 6.0 e a gente tem esse Pixel 4a. A gente não tinha esse device. Então agora foi implementado o Pixel 5, o Pixel 4a e, se eu não me engano, não tinha esse Pixel XL.
não tenho certeza se esse daqui tinha na versão anterior, mas eu tenho certeza que o Pixel 5 foi implementado agora e o Pixel 4a também. Vamos criar aqui com o Pixel 5. Vamos ver se tem alguma coisa para a TV. Para a TV está a mesma coisa. Telefone. Para Wear aqui a gente não tem tantos devices. E aqui para o tablet parece que não tem tantos devices. Eu acho que eles colocaram esse Pixel C, não tenho certeza. Mas vamos pegar aqui esse Pixel 5 mesmo. Vamos dar um Next. A gente ainda não tem o Android 12 aqui na aba recomendados, mas a gente pode testar a API aqui, ó, 31 Android 12 pelo preview aqui, né? Então vamos fazer o download. Já quero testar o Android 12 aqui. Vou esperar fazer o download aqui. Eu já volto, tá? Beleza, acabou de baixar aqui. Vamos clicar em Finish. Agora eu vou escolher a API 31, Next. Vou deixar a tela deitada mesmo. Vou clicar aqui em Finish. Beleza, agora eu vou testar. Vou rodar aqui o Pixel 5 API 31. E vamos ver como é que está funcionando isso daqui. Beleza, eu acabei de executar o aplicativo, então está aqui. Nosso projeto foi executado normalmente. A gente consegue perceber que esse emulador Pixel 5 ele é bem mais rápido. Isso eu já percebi, ó. Eu clico, ele já vai rapidamente, ó. Muito mais rápido mesmo. Vamos ver também a parte aqui da câmera. O que mudou na câmera aqui? Vamos dar uma olhada aqui na câmera. Olha, a câmera parece ter ficado bem legal também. Olha, a câmera ficou bem mais realista, pessoal. Gostei, hein? Ela se mexe, ó. Ficou bem mais interessante no Android 12. Gostei. Vamos ver aqui nos 3 pontinhos do emulador se tem alguma mudança. Então aqui a gente tem a parte de localização. A gente consegue testar a tela, a gente tem a parte do celular, da bateria, consegue testar a bateria, câmera, fone, microfone, impressão digital, sensor. A gente consegue testar a parte de snapshot, bug, gravação, enfim. Essa parte não mudou nada, mas teve algumas mudanças assim, no emulador, está bem mais rápido, tá? Esse Pixel 5 com Android 12 está bem mais rápido, a câmera está melhor, está mais bonita. Eu ainda não testei tudo aqui ainda, né? Vamos testar aqui a internet, o acesso à internet. Bom, o emulador ele é bem rápido, pessoal, bem rápido mesmo. Então essa parte aqui eles melhoraram bastante, bastante mesmo. Outra coisa bacana que tem no emulador aqui, que eu estou sabendo, é que a gente consegue executar a nossa aplicação em vários dispositivos ao mesmo tempo. Então tá vendo essa opção aqui, ó, Select Multiple Devices? Se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue selecionar vários devices ao mesmo tempo. Por exemplo, eu só tenho o Pixel 5. Vou criar mais um aqui para você, bem rápido. Vou criar um Pixel 4, que eu vou colocar aqui o Android 12 mesmo. Beleza, criei mais um aqui. Aí se eu vim aqui, ó, em Multiple Devices, eu consigo selecionar todos eles. Quando eu clicar em OK aqui, ele vai deixar os dois selecionados. Quando eu clicar para executar, ele vai abrir os dois emuladores ao mesmo tempo. Logicamente, né, que vai ficar bem pesado, a gente vai precisar ter bastante memória no computador. Quanto mais dispositivos você selecionar aqui para ele executar ao mesmo tempo, vai ser cada vez mais pesado aí. Então eu vou selecionar só o Pixel 5, até para a gente ver o uso de memória. Vou deixar ele rodando aqui em plano de fundo. Enquanto isso, vamos ver o que tem de mudança aqui no Android Studio. Então assim, teve mudanças interessantes no Android Studio. Não foi grandes mudanças, mas teve bastante coisa legal sim que eles colocaram. Agora vamos ver como é que está o desempenho, né, do emulador. Então eu acabei de executar de novo aqui. Eu vou abrir o gerenciador de tarefas e vamos ver como é que está rodando, né, o Android Studio mais o emulador. Vamos ver como que está o uso de memória. Então vamos vir aqui em desempenho. Vamos lá. Ó, ele está usando 10 GB. 10 GB. Na versão anterior, pessoal, estava usando mais ou menos isso. Então assim,
a gente consegue visualizar que por mais que eles tenham colocado 8 de RAM lá no site oficial, tá a mesma coisa da versão anterior, não está utilizando mais não, tá basicamente a mesma coisa. Mas ainda assim, agora você não consegue mais rodar com menos do que 8 GB, vai ficar complicado. Você vai precisar ter 8 GB. Mas eles colocaram bastante melhorias. Infelizmente, deixar a ideia mais leve para computadores mais fracos não vai ser a proposta mais do Android Studio. A tendência é que isso aqui venha aumentando, né, o uso de memória. Mas é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês conseguiram fazer a instalação do Android Studio, deixa aqui nos comentários. Marcos, consegui instalar, funcionou perfeitamente. Deixa nos comentários para mim saber se você conseguiu instalar. Se você já tinha o Android Studio instalado e você só precisou atualizar, fazer aquele processo de excluir pastas e instalar uma nova versão, deixa aqui nos comentários também se você conseguiu fazer isso daí, se deu certo para você. E também deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou dessa nova versão do Android Studio, esse Arctic Fox, essas mudanças. Foram positivas para você? Vou dar a minha opinião. Eu gostei, eu achei que ficou bacana, mas as mudanças que teve foi significativa, foi bacana. Eu gostei, o emulador ficou bem mais rápido, teve bastante mudança assim legal. Então eu gostei dessa versão inicial aí do Arctic Fox do Android Studio, beleza? Se você quiser aprender a criar aplicativos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo várias playlists de criação de apps que tem aqui no canal, totalmente gratuito. Vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no card aqui em cima. Tem vários vídeos aqui no canal, gratuitamente, que eu ensino a criar aplicativos aí. Agora, se você quiser se especializar, se tornar um desenvolvedor profissional, aprender a criar aplicativos desde o zero ao mais avançado, quer aprender a monetizar seus apps, quer aprender a publicar seus apps, quer aprender vários recursos avançados, quer ir realmente para outro nível, aí eu tenho o meu treinamento Android Master, se caso você queira se especializar. Nesse treinamento você aprende a criar aplicativos desde o básico ao mais avançado, utilizando Java e Kotlin. Então lá a gente tem uma comunidade muito bacana, suporte 1 a 1, qualquer dúvida que você tiver, eu respondo as suas dúvidas, atualizações frequentes e muita coisa bacana chegando lá no curso. Então para você que quer se manter antenado, eu recomendo o meu curso, porque lá você vai ter todo o conteúdo disponível para você. Mas a gente também tem muito conteúdo gratuito aqui na internet, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu dei todos os recados aí, o vídeo foi grande, mas a gente conseguiu explicar tudo. A gente conseguiu instalar, a gente conseguiu atualizar, a gente conseguiu ver todas as mudanças. Se você é novo no canal também, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo. O like é muito importante para ranquear esse vídeo no YouTube. Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Talvez você consiga ajudar alguém aí que precisa instalar o Android Studio. Beleza? Então espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!